Uma boa noite de novo para todo mundo. Vamos falar de Bamidbar no meio dessa tensão toda, mas espero que pelo menos a gente possa focar um pouquinho na Torá e que isso possa de alguma forma ajudar o pessoal lá em Israel, né? Para que a gente possa ter um pouquinho de paz logo. E eu passei por alguns anos assim, principalmente no primeiro ano, minha intenção sempre foi, quando a gente começa um livro novo, dizer qual é a do livro, vamos dizer assim, né? Buscar, a gente começa Bamidbar, né? O quarto livro, efetivamente, e essa semana, e eu nunca consegui achar um caminho para explicar o livro como um todo, né? E dessa vez eu achei. Talvez seja um daqueles casos de que eu tenha botado mais na minha boca do que eu consigo mastigar ou engolir, mas eu vou fazer meu melhor para tentar deixar tudo bem claro aqui, tá? Então a ideia vai ser essa. A ideia vai ser o que é que... Qual é o grande tema, né? Assim como a gente fala de que Shemot é o livro da redenção do povo, né? Da liberdade, né? A gente tem esses temas principais. Qual que é o grande tema de Bamidbar? Qual que é o grande tema de Números, né? Então, vamos começar com essa ideia de que Shas, né, na nossa Torá oral, a gente tem um nome muito interessante para esse livro, né? Quando eles vão se referir a Bamidbar, eles usam em mais de uma ocasião um nome específico. Eles não chamam Bamidbar, eles não chamam eles chamam de Chumash HaPekudim, né? Na Gemara a gente tem, eu botei dois exemplos aí de quando a Gemara chama de Chumash HaPekudim. Chumash HaPekudim, no caso, seria o livro das contagens, né? Então a gente tem essa ideia. No número 1 aí das notas tem aí tanto Yomá 68b quanto em Sotá em 36ab. Eu botei esses dois exemplos aí, né? Então, o contexto do primeiro é eles estão discutindo o Maftir, né? A leitura final do Yom Kippur, que ela teoricamente pode ser lida de cor, né? A pessoa não precisa, a gente não precisa tirar um rolo para tirar um segundo rolo de Torá do lugar só para. Então teoricamente ela pode ser lida de alpé, né? Ela pode ser lida de cor, né? Não é necessário você tirar um rolo para ler. Então é isso que ele está explicando, né? Foi mais do que foi lido anteriormente, está escrito. E no 10º do Chumash HaPekudim, ele lê de memória. Então esse é o Maftir, ele está se referindo ao Maftir, ele chama de Chumash HaPekudim, né? Sotá também. Rabbi Hanina ben Gamliel disse: não estão divididos nas pedras do Efod na mesma maneira que estão divididos no Chumash HaPekudim. Isso está falando das tribos que compõem o Efod, né? Cada tribo representa uma pedra, e aí, mas estão divididos como no Chumash Sheni, como no segundo livro, que é Shemot, né? Então, livro das contagens. A gente tem esses dois exemplos aí. E por que é que se chamaria Bamidbar do livro das contagens? Bamidbar quer dizer no deserto, né? Então, chamar de Chumash HaPekudim, e assim, a gente costuma dizer que em hebraico, né, na Lashon Kodesh, que é a língua que descreve as coisas da sua forma essencial, os nomes são coisas importantes, né? Então, o nome refere-se à essência da coisa. Então, se os sábios estão chamando Bamidbar de Chumash HaPekudim, né? Então, esse censo que começa, né, essa contagem, vamos dizer assim, do povo judeu, que acontece por duas vezes no livro, tanto na Parashá Bamidbar, que é a Parashá da semana, quanto em Pinchas, né, que é uma Parashá muito importante também. Como que isso é o tópico mais importante do livro, né? Então hoje a gente vai explorar a explicação do Netziv, do Rabbi Naftali Berlin, né, sobre a ideia desse nome, Chumash HaPekudim, né? Então o Netziv, ele começa explicando que esse nome, livro das contagens, é visto tanto na Mishnah quanto nessa leitura que a gente fez de Sotá aí sobre o Rabbi Hanina ben Gamliel, assim como o Bahag também chama Bamidbar com esse nome, né? Então esse nome é bastante usado, né?
Então esse assunto das contagens ele está fixo na cabeça, por ele estar aparecer constantemente nos comentários dos sábios e dos mestres. O Netziv chama a atenção do Netziv pelo fato de que isso deve ser muito importante, né? E aí ele contesta, né? A gente tem outros assuntos muito importantes no livro também, né? A gente falou semana passada dos Meraglim, dos espias, né? Então os espias também acontecem nesse livro. O episódio de Bilam, que é um episódio importante também, acontece nesse livro. O episódio de Korah, né? Quanto à liderança judaica, a liderança do povo, também acontece nesse livro, né? Então, como que esse censo, esses dois censos, no caso, seria um assunto mais importante do livro, né? Essa que é a pergunta do Netziv, essa pergunta que ele faz, e ela é bem interessante, né? Semana passada a gente viu essa questão dos Meraglim e como isso redefiniu de alguma forma o movimento do povo, né? O povo, em vez de entrar em Israel, teve que passar 40 anos no deserto, e a maioria dos espias, porque a maioria dos espias não estava atento a essa oportunidade de falar bem da terra, como fizeram Caleb Ben Yefuné, né? Como fez Caleb e como fez Yehoshua Ben Nun, né? Que são os únicos dois da conta toda que acabam entrando em Israel. Então o Netziv, ele fala que basicamente que o principal assunto do livro de Bamidbar é a transição que acontece dentro da nação de Israel, do deserto, saindo do deserto e entrando em Israel. Existe um período de transição ali que é importante, e esse que é o foco, esse que é o principal assunto do livro. Mas o que isso quer dizer? Né? Quando ele explica isso, o que ele está querendo dizer com isso? Né? Ele quer dizer que tem uma mudança de tratamento entre o povo que está no deserto e o povo que vai entrar em Israel. Né? Ou seja, existe uma transição, a gente vive uma transição de um povo que vive rodeado de milagres no deserto, né? Passam muito tempo no deserto, as roupas não se estragam, a comida cai do céu, as pessoas não precisam de mais nada, tudo é provido por Hashem, né? E a chegada a Israel, que é o que o Netziv vai chamar de Bederech HaTeva, né? Quando o povo começa a entrar em Israel, essa ideia muda, porque eles começam a entrar de uma forma normal. Bederech HaTeva quer dizer no caminho da natureza, né? Então, eles começam a seguir o caminho natural das coisas e não mais aquele caminho cheio de milagres que acontecia anteriormente, né? No deserto, essa ideia de que eles tinham tudo é importante, né? Já Israel, eles entram, que nem a gente estava falando agora um pouco no começo, antes de começar o estudo, né? A gente tem que lutar, a gente não pode deixar acontecer as coisas, vamos esperar que Hashem ajude. Não, enquanto a gente, óbvio que Hashem vai ajudar, mas a gente também tem que fazer a nossa parte, né? Então, quando o povo entra em Israel, de alguma forma eles têm que se cuidar sozinhos, né? E o Netziv fala que no deserto eles foram conduzidos pelo esplendor de Hashem, né? A palavra que a gente vai usar é Tiferet, né? É uma palavra quase um gatilho para algumas pessoas, né? Mas a palavra esplendor, né? E Moshe, né? Segundo o Netziv, estava sempre do lado direito, no caso, estava sempre cuidando. E nesse momento eles estão acima da natureza, né? Mas em Israel eles seguem o Derech HaTeva. Eles seguem o caminho natural, eles seguem no caminho do que o Netziv vai chamar de os segredos da providência divina, nos quais a gente não entende exatamente o que está acontecendo, mas a providência divina vem. Não é tão claro, você tem que olhar muito de perto para que a providência divina fique clara, né? Então no deserto os milagres eram claros e óbvios, e quando a gente entra na terra de Israel, quando a gente chega perto daquele ano final, eles começam a trabalhar, tem que trabalhar, tem que plantar, tem que colher, tem que cuidar da terra, e eles seguem esse caminho da providência como nós hoje em dia seguimos, né? A gente tem que trabalhar, a gente não fica esperando Hashem, não, vai cair o maná amanhã, eu não vou trabalhar porque vai cair maná do céu, né? A gente não faz isso, né? Então, quando Hashem faz essa transição do supernatural para o natural, o Netziv pergunta, quando é que isso acontece? A gente vê isso acontecendo durante o livro. Em determinado momento, acaba, vamos dizer assim, a transição, né? Mas isso vai acontecendo durante o livro, né? E essa transição, segundo ele, começa ainda no deserto. E no 40º ano, ou seja, no último ano, na hora que eles estão preparados para entrar em Israel, e aí ele diz como está escrito na Parashá Hukat, né? Que isso começa a acontecer. Então as guerras contra Sihon, as guerras contra os Canaanim,
seguem essa rota natural, tá? Elas não cai um monte de raio na cabeça deles, são guerras que a gente tem que lutar, né, por nós. Outra diferença é que no 40º ano, Moshe também, até o 40º ano, a gente vai vendo essa mudança em Moshe. Moshe, por exemplo, não estava sempre com o cajado dele na mão, né? E esse cajado que sempre acompanhou ele nos anos anteriores, né? E segundo Netziv, isso indica que é uma transição dessa mudança do processo milagroso para o processo natural, né? Aí no número 2 eu botei um midrash que é bem interessante, né? Bamidbar Rabbah, né? No capítulo 13, no midrash 5. Ele diz assim: disse Rabi Shimon, no começo de Bereshit a palavra or, né, a palavra luz, está escrito 5 vezes, correspondendo aos 5 livros de Moshe, né? Vaiomer Elokim Yehior, né? Ou seja, Hashem falou que haja luz, se refere ao livro de Bereshit, segundo o Midrash. Pois ele é luz e Hashem estava ocupado com a criação. Ou seja, Hashem tem uma ação ali, então ele está ocupado, né? Aí o Midrash passa a dizer a frase seguinte, né? Vai Rior, né? E houve luz. Isso se refere a Shemot, em que o povo saiu do Egito em direção à luz, né? Para a luz. Portanto, houve luz, né? Em seguida, a gente vê a expressão, né? Vaera Elokim et haor kitov. Hashem viu que a luz era boa, né? Isso se refere a Vaikra, que tem várias alahot que são luz e é um livro de iluminação nesse sentido. E isso é bom, né? Mas a gente também tem uma outra expressão escrita. A gente também tem Vaivdel Elohim ben Haor uven Hahosher. E Hashem separou a luz da escuridão. E aí, segundo esse Midrash, isso corresponde ao Sefer Bamidbar, que separa aqueles que saíram do Egito e os que entraram em Israel. E aí, o Midrash está falando dessa separação de luz e escuridão que teria acontecido é uma referência ao que aconteceria em Bamidbar, que se separaria aqueles que saíram do Egito daqueles que vão entrar em Israel. Mas aí quem que é luz e quem que é escuridão nessa história? Porque se a gente for seguir pela lógica, aí quem é luz é o povo que saiu do Egito e aqueles que entraram em Israel são a escuridão. Mas a gente pensa, não era para ser o contrário? Né? E a gente vê que o Netziv, por causa disso, por causa de tudo que eles presenciaram, essa geração que não entra na terra de Israel, por tudo que eles presenciaram, a geração do deserto é chamada de luz, porque eles receberam uma iluminação muito intensa, né? Enquanto a geração que entrou na terra teve que superar as dificuldades naturais, né? Teve que lutar contra a natureza, igual os seres humanos normais. Eles lutaram as guerras e eles plantaram a comida, né? E aí o Netziv continua explicando que, baseado nessa diferença, os sábios Hazal diz que essa é a diferença entre aqueles que deixam o Egito e aqueles que entram em Israel. Aqueles que saíram do Egito, eles presenciaram a manifestação da luz da providência divina de uma forma aberta. Eles viram aquilo ali era na cara. Aí, se alguém passasse do lado, ia falar, não, peraí, por que tem pão caindo do céu? Eu sei que não era assim, mas por que tem comida caindo do céu para esse povo? Por que de noite tem fogo sem eles fazerem nada? Por que eles já estão andando tem 6 semanas e no meio do deserto, que é um lugar inóspito, e a roupa não estraga? Como é que funciona isso, né? Então, ali o povo está presenciando a honra divina, a honra de Hashem, e no fim das contas meio que também o propósito da criação, né? Diferentemente daquelas pessoas que entraram em Israel, né? Que tiveram a providência divina acobertada. A providência divina continua acontecendo. A gente sempre fala isso aqui, né? A ideia de que quem viu Israel antes do Estado de Israel, aquilo ali era um deserto, ninguém queria estar ali. Hoje o deserto floresceu, né? Então a providência divina está ali ainda, mas exige um trabalho para que ela apareça, né? Então, só aqueles que são capazes de ter atenção suficiente para olhar atentamente seriam capazes de ver Hashem guiando esse processo, né? É que nem quando você está andando numa noite muito escura e você consegue, se você estiver prestando muita atenção, você vê alguém passando, né? Ou a gente vê ocasiões onde a providência é aparente,
mas ela é rápida. Se você não estiver prestando atenção, você não vê. Tipo um raio caindo, né? Um raio caindo do céu, né? Ilumina por alguns instantes, mas se você não está prestando atenção, você não vai enxergar a luz, né? Então, o tema de Bamidbar qual que é? É a transição entre essa existência de luz, né? Em que significa que Hashem está aparente, está evidente, e a existência dessa escuridão, né? Na qual a providência divina se torna uma coisa velada, onde Hashem se esconde. De novo, a palavra Olam tem a mesma, a palavra para mundo, universo, tem a mesma raiz da palavra de se esconder, né? Então, o mundo é o local em que Hashem se esconde, né, nessa ideia. Então, o Netziv, ele fala que é possível a gente notar uma diferença nos dois sensos, em termos do objetivo físico, né? Nessa ideia de físico, os dois sensos tinham o mesmo objetivo, no sentido físico, que é contar. A gente tem que saber quantas pessoas tem, né? Mas o propósito e a forma, no fim das contas, são bem diferentes. E elas, tanto o propósito quanto a forma, são baseadas nessa mudança da realidade do povo judeu. E a primeira vez que isso acontece é baseada na ordem das bandeiras, né? Que a gente fala, né? Que é o que acontece na paraxá dessa semana, né? A gente vê existe uma relação entre a carruagem que carrega a Shekhinah, né, a presença divina, e a ordenação dessas bandeiras. E se a gente for ler, eu devia ter botado aqui, mas eu achei que ia ficar muito cheio, né? Se vocês forem ler lá o primeiro censo, vai aparecer Efraim, a tribo de Efraim, aparecendo antes da tribo de Menashe. Aí você fala assim, não, mas devia aparecer Menashe primeiro, Menashe era mais velho. Mas esse que é o grande ponto, né? Efraim tinha uma espiritualidade maior, por isso que ele é abençoado primeiro pelo avô, inclusive, né? Assim, o primeiro censo, ele tem mais a ver com uma ligação espiritual, com a manifestação aberta de Hashem naquele momento, né? Por isso Efraim aparece e é contado antes de Menashe. Em Pinchas, isso é diferente, né? Lá no ano 40. Ali Menashe vem antes de Efraim, né? Outra diferença que é interessante é na contagem dessa semana a gente vê a cabeça de cada tribo representando a tribo, né? Vai falar, o líder da tribo, o príncipe, né, na tradução em português, era tal, né? E isso não acontece em Pinchas. Em Pinchas é uma contagem para dividir a terra. Então vai dizer quem são os clãs, quem são as famílias que saíram daquela tribo, né? Então a gente precisa saber que são as famílias que vão ser detentores das terras. Então a gente tem que dividir de uma forma diferente, né? Então, de novo, essa semana a ideia do censo, essa contagem, ela é muito mais espiritual do que ela é física, né? Então, quando a gente dá uma olhada nesses censos, a gente vê essa noção do objetivo do livro, né? A transição do povo judeu de povo judeu recebendo providência de uma forma aberta pro povo judeu numa manifestação mais natural, né? No sentido mais bederech hateva, que a gente fala, né? Seguindo o caminho natural, né? Então o Netziv, ele trabalha essa ideia, né? E ele diz, isso dá a ideia sobre esses comentários da Gemara. Por que a Gemara está chamando de Humash HaPekudim? Porque essas contagens, elas deixam claras as diferenças, né? Na verdade, o Sefer Bamidbar, inclusive, existe um entendimento que diz que o livro de Bamidbar são 3 livros e não um só, né? E aí existe essa contagem que, na verdade, o Humash tem 7 livros. Aí você fala assim, não, mas de onde que vem isso, né? E aí eu não sou eu que estou inventando, está na Gemara, né? Eu botei aí eu botei tanto o verso ao qual a Gemara se refere, para que todo mundo veja, e a Gemara no Maseret Shabbat, no volume de Shabbat, no 116b. Eu botei de propósito aí, tem entre parênteses, é um nun, ele tá torto, aí ele tá só espelhado, mas ele é de cabeça para baixo na Torá, tá? Ele fica de cabeça para baixo. E aí tá escrito assim: quando a arca se põe em prancha, né? Vai Ribissor Aaron, vai Omer Moshe, né? Moshe dizia: levanta-te, ó Hashem, e dissipem-se os teus inimigos e fujam diante de ti os que te odeiam. Espero que isso aconteça em Israel logo, né? E aí, quando pousava, dizia: repousa, ó Hashem, no meio das miríades dos milhares de Israel. Né? E aí o Nun de cabeça para baixo de novo. Então, esses dois passuquim, eles são rodeados por esses Nun. E aí a Gemara vai discutir: por que isso aqui está aqui?
Qual é o objetivo disso aqui, tá aqui, né? E o Rabbi Yehuda Hanassi, ele explica, né? Não é por essa razão que os sinais foram inseridos. Os sinais, no caso, são esses nun, né? Ele está se referindo a uma outra pessoa, a uma outra explicação. Mas por essa porção ser considerado um livro por si só. Ou seja, essa porção que a gente acabou de ler, ela é considerada um livro. Uma porção de 85 letras é um livro inteiro, né? E aí ele continua explicando. Existem 7 livros na Torá? Ele pergunta. De acordo com a opinião de Rabbi Yehuda Hanassi, a conta é de 7. Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar até Vayhi Binsor, até essa parte que a gente acabou de ler, Vayhi Binsor, e depois de Vayhi Binsor, né? Que é considerada um livro. O resto de Bamidbar e Devarim. Então, a gente tem Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar até Vayhi Binsor, o resto de Bamidbar e Devarim. 7, segundo essa opinião aí, né? Tá? De novo, está no Talmud, eu não estou inventando nada aqui. Tá? Então, quem não concorda com o Rabi, e aí ele vai ter uma descrição aí e aí esse resto aí é outra discussão já, né? No futuro essa porção vai ser retirada, porque na verdade aquilo ali tá ali porque a gente está falando de maldições e não pode ter tanta maldição seguida assim, e aí por isso que essa é uma outra explicação. Mas a gente vai ficar com a do Rabbi Yehuda Hanassi hoje. Então, como é que dois Passukim que tem 85 letras seria um livro inteiro, né? Como é que a gente, né? Não devia ser maior para ser chamado livro, né? Para ser chamado um Sefer, né? E o Netziv, ele vai explicar que esse ponto, na verdade, é o grande momento em que as coisas começam a virar. É o grande momento que a mudança começa e a saída da providência óbvia de Hashem começa, a ideia da providência óbvia de Hashem começa a dar lugar para o momento Bederech Hateva, para o momento do caminho natural, né? Então, quando Hashem está do nosso lado e mesmo assim a gente comete transgressões, isso, segundo o Netziv, abre precedente para punição imediata. Como assim? Seu pai falou, não come o biscoito, e você vai lá na frente dele e come o biscoito, você não espera que seu pai não vá te punir por aquilo. Se ele descobrir depois que você comeu o biscoito, vai ser outra história. Mas se ele te pegar no flagra, né? Não é bem assim que funciona. Então a punição é imediata, né? É a mesma comparação que faz o Netziv. Porque Hashem, ele era como uma sombra para o povo naquele momento. No momento de grandes milagres e aquilo tudo. Hashem estava sempre ali, né? Não que não esteja agora, mas ativamente do ponto de vista de que tudo vai receber uma reação imediata de Hashem naquela condição, né? E por isso a pressão em cima do povo era alta. O povo precisava, no caso de que a força dessa pressão fosse menor. Por isso que a situação começou a mudar para uma coisa mais natural, né? Porque no final de Bamidbar, eles enviam os espias para determinar qual que seria essa nova realidade. Essa é uma das explicações do Netziv. Eles mandam os espias porque eles precisavam saber o que é que esperavam eles, né? É uma coisa tática. Se a coisa está ficando mais natural, a gente tem que agir mais naturalmente, né? Até que no fim a gente pode ver qualquer conexão aberta com essa luz que vem dessa Midat Tiferet que a gente falou, né? Desse esplendor. E a gente começa a operar com uma maneira mais parecida com o que a gente faz hoje em dia, né? Então, esse livro que parece pequeno, né? Esse pedacinho que o Rabbi Yehuda Hanassi chama de livro também, que é o pedaço do Vayhi Binsor, ele pode ser pequeno em tamanho, mas ele é grande em significado, né? Então, ele divide essas duas realidades do povo judeu naquele momento. Cada parte do Sefer Bamidbar é um Sefer diferente. É isso que o Rabbi Yehuda Hanassi está dizendo. Porque a definição de Sefer é o assunto que reina o livro, né? É o assunto que está ali dominando, né? Então, no começo de Bamidbar, qual que é o assunto? É viver nesse contexto de relação, a revelação aberta com Hashem, né? Enquanto a segunda parte é o Bederech Hateva, é o caminho natural, né? No qual é menos óbvio, a presença de Hashem é menos óbvia, né? E sendo esse Vayhi Binsor o momento pivotal no qual a gente vê essa mudança começar a acontecer, né? O que muda a própria direção do livro e do povo, né? Aí no número 4 eu botei o Netziv, né? A gente vai usar essa tese do Netziv para olhando os próprios comentários dele,
durante o livro para a gente tentar entender melhor o papel de Bamidbar, o papel do livro na Torá, né? Então ele vai comentar sobre esse passuque aí, né? Que Hashem fala: toma o cajado e reúne a congregação, tu e Aharon, teu irmão, e falareis a rocha diante de teus olhos, e dará suas águas, e tirareis para eles águas da rocha, e dareis de beber à congregação de seus animais. Esse é aquele segundo momento que Moshe faz sair água da rocha, né? Isso aqui vira um dos erros dele, né? No qual, ao invés de falar para a rocha, que a Hashem falou para ele falar com a rocha, ele bate com o cajado, em vez de falar com a rocha. Mas aí o Netziv fica incomodado com a expressão do começo aí, né? Haeta hamate, né? Como assim toma o cajado? O cajado não estava com ele o tempo inteiro? Ele vai pegar o cajado da onde? Ele largou o cajado em algum lugar? Né? Então, ele fala assim, Moshe não andava com o cajado o tempo todo? Por Hashem dizer para tomar o cajado, isso implica que Moshe não carregava mais seu famoso cajado a todo momento. Em Shemot, vemos uma expressão igual, né? Mas ali a explicação está clara, pois a Gemara em Sanedrin diz que Moshe usou o cajado de Aharon. Ele pega um cajado que não é dele, então faz sentido Hashem falar para ele pagar um cajado, porque ele não tem o cajado, né? Por que ele teria que tomá-lo, né? Pois estamos no Sefer Bamidbar, no momento em que os milagres não são mais tão abertos quanto antes. A função do cajado é demonstrar os milagres abertos. Os milagres abertos continuavam acontecendo enquanto Moshe estava com o cajado na mão o tempo inteiro. O cajado representa esse negócio, né? Como está escrito na Agadá. Eu devia ter botado a Agadá aqui, mas eu esqueci. Já foi explicado que no 40º ano a realidade milagrosa cessou. E como Moshe teve que fazer um milagre aberto, no caso da rocha, Hashem falou que ele deveria tomar o cajado, mas nesse momento não era mais algo que Moshe carregava consigo em todo momento. Então ele está explicando aqui que já está rolando essa transição. Então Moshe já não carrega o cajado o tempo inteiro por essa razão, porque essa transição já está acontecendo, né? Então, tem outro momento que o Netziv também fala sobre isso, durante o primeiro censo, né? E aí ele acha uma expressão que é incomum, né? Eu botei exemplos, tá? De outras, na qual essa expressão também é usada, por exemplo, né? Que é Vechachonim alav, né? Então, e os que acamparão junto a ele serão da tribo de Sará, e o príncipe dos filhos da tribo de Sará, e o príncipe dos filhos de Sará era Netanael ben Tzuar, né? E aí também, para Shimon, também aparece Vechachonim alav, essa mesma expressão. Mas aí quando ele vai falar de Menashe, né, aparece outra expressão, vai aparecer só Ve'alav. Não aparece a primeira frase Vechachonim, né? E junto a ele estará a tribo de Menashe, e o príncipe de Menashe era Gamliel ben Padatsu, né? E a Netziv fala, o que é que significa Vechachonim alav? Isso se refere a uma criança dependendo de um adulto. Essa expressão é uma expressão que é usada por uma criança que depende de um adulto. Mas em Menashe vemos apenas Alav Mate Menashe, né? Que implica que Menashe era um líder. Ou seja, Efraim é mencionado antes por ser maior espiritualmente. Esse era o grande poder de Efraim. Mas, mesmo assim, com questões do mundo normal, Menashe é o mais velho e deve cuidar desses assuntos, dos assuntos do mundo, né? Por isso, em Pinchas, Menashe é mencionado antes de Efraim. Pois ao entrar na terra de forma natural, Menashe vem antes de Efraim. Ou seja, ele é primogênito, então ele vai ser chamado primeiro. Tá? Então ele está situando essa diferença entre as duas contagens. Né? Então no mundo natural, Menashe é maior no sentido de que ele tem que cuidar do irmão mais novo. Né? E essas diferenças ficam mais claras quando a gente usa esse entendimento do Netziv. Né? E por que em Bamidbar são citadas as lideranças de cada tribo, e em Pinchas, não são, no lugar de citar uma pessoa só, vai citar várias, né, por tribo. No número 6 tá aí essa ideia. Olha como é diferente, né? Aqui a gente viu, ó, no 5 tá lá, e acompanharam junto a ele, será a tribo de Sará. E o príncipe dos filhos de Sará era Netanel ben Tzuar, né? Em Bamidbar já não é mais assim. Os filhos de Shimon, segundo suas famílias. De Nemuel, a família dos Nemuelitas. De Yamin, os filhos dos Yaminitas. De Yachin, a família dos Yachinitas. Né?
E aí vai seguindo. É aí, olha só, eu botei aí o 29 e o 35, né? Os passuquim, né? Os filhos de Menashe, Mahir, aí falou de Menashe. Aí em seguida vem os filhos de Efraim. Então segue essa ordem normal aí, né? Então, a ideia da contagem de Pinchas era a distribuição da terra, era uma contagem física. A gente tem que saber quantos pedaços de terra que a gente vai ter que dividir para saber quantas pessoas que vão receber. A contagem em Bamidbar é diferente. A contagem em Bamidbar está falando do poder espiritual das pessoas. Por isso que vai citar o cara que manda. Porque teoricamente ele é o líder espiritual. Então, a contagem em Pinchas é sobre distribuição da terra. E não sobre força espiritual. Então, quando eles estavam no deserto, marchando com a Shekhinah do lado, marchando com a presença divina ao lado, a contagem de Bamidbar vai levar em consideração essa presença. Ou seja, a gente leva em consideração as cabeças das tribos e a espiritualidade, enquanto em Pinchas a divisão é maior entre os clãs e o foco é na divisão dos territórios. Né? Então, a gente tem mais dois exemplos do Netziv, né? E ele acaba explicando mais diferenças, né? Um muito importante está na Parashat Shlach, né? Eu botei tanto o Rashi quanto o comentário do Netziv, né? Então ele fala assim: envia para ti homens, é o que a gente falou dos espias, né? Para que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. E enviarás um homem por cada tribo de seus pais, sendo cada qual príncipe entre eles. Ou seja, eles têm que ser uma liderança, não podem ser qualquer cara. E a explicação do Rashi é bem interessante, diz assim: ou seja, de acordo com o seu julgamento, você envia para ti. É isso que ele está explicando. O envia para ti significa de acordo com o teu julgamento. Não estou comandando, mas se desejarem podem enviá-los. Ok? Hashem respondeu dessa forma ao pedido feito pelo povo a Moshe. Ou seja, Moshe pediu isso, o povo pediu isso para Moshe e por isso Hashem teria dito. Esse é o comentário do Rashi. Mas o Netziv não concorda necessariamente. Olha o que ele vai falar. Esse Lechá, né, que é Shlach Lechá, né, significa um mandamento. Assim como ele usou para Avraham. Lech Lechá, vai-te embora. Né? Mas Rashi explica que é para fazerem por eles. Ou seja, Israel pediu por isso. Mas esse mandamento veio diretamente de Hashem. E mesmo que nesse momento seja ideia de Klal Israel, pois já estão caminhando esse caminho mais natural, não podemos distorcer o Passuk. A gente não pode inventar coisa aqui. Hashem está ordenando. Né? Então os Meraglim são sim o mandamento de Hashem. Então não tinha conversa, tinha que mandar. Né? Então, por que agora eles estão mandando os espias? Né? A pergunta fica bem interessante. Por que em Paran, quando eles entram em Paran que eles mandam os espias? Eles podiam ter feito isso antes. Eles podiam ter feito isso em Horev. Né? E aí o Netziv vai dizer, a razão é meio clara, né? Naturalmente, isso era necessário, né? Para ver o tipo de terra, como que a gente conquista, onde que é melhor atacar, né? Tem que bolar um plano, né? Essa é a explicação do Nachmanides, do Ramban, né? Eles têm que explicar, eles têm que entender quais cidades que é melhor atacar primeiro, que rotas que são melhores para serem tomadas, né? Foi uma missão de reconhecimento que está seguindo o Derech HaTeva, que está seguindo o caminho natural, né? Para buscar informações e formas de conquistar essa terra. Né? Para conquistar de uma forma natural, eles iam precisar dessas informações de como conquistar a terra. Mas se fosse além do natural, como era até aquele momento, a tática de guerra não ia fazer diferença nenhuma. Se Hashem tivesse ali evidente, que nem foi no começo, não ia ter conversa. Chegamos, ganhamos, pronto, passa para o próximo. Né? Então, não era isso que estava acontecendo mais. Enquanto eles estavam próximos ao Sinai, que era no começo da viagem, a intenção era entrar imediatamente em Israel, eles não iam precisar de espia, não iam precisar de coisa nenhuma, eles só iam conquistar e pronto, acabou. Mas quando eles saem de perto do Sinai, eles percebem que eles começam a perder essa noção. Eles começam a ver que não é possível viver de uma forma em que é possível merecer essa misericórdia divina do teu lado o tempo inteiro. Então, porque Hashem está muito próximo a eles, né? Isso causava de alguma forma um grande sofrimento nos corações deles, segundo Netziv, né? Porque talvez eles sentissem que eles não seriam capazes de viver de acordo com as exigências que eram gigantes quando Hashem está do lado, né? Porque toda vez que eles não cumprissem algo,
por causa da proximidade que eles têm com Hashem, essa justiça chegaria imediatamente, né? E eles não seriam capazes de ficar tão próximos assim, vamos dizer, do rei dessa forma. Ele fala assim, não, a gente não merece aqui, né? A gente não merece ficar aqui, a gente não fez o suficiente para ficar aqui. Então eles iam preferir viver com Hashem um pouco mais distante, né? E eles não conseguiam ter a atenção exigida para viver perto desse esplendor tão grande, né, que vem de Hashem, de Tiferet, né? Por causa dessa falta de atenção eles não conseguiam, porque se parasse de prestar atenção, pronto, justiça imediata, né? E essa, no fim das contas, é a explicação do Pasuk, que está no 8 aí, né? Panim berfanim diber Hashem. E essa frase é uma das frases mais importantes, né? Face a face, Hashem falou convosco, aí no meio do fogo, né? Mas essa frase é muito importante. Literalmente, Hashem está falando cara a cara com o povo ali. Mas isso implica numa série de coisas. Isso implica que Hashem reage diretamente. A reação de Hashem é evidente também, quando o homem age diante dele, seja por bem ou seja por mal, né? Então, Hashem diz que se o homem, se a intenção do povo é viver mais distante, de uma forma mais natural, vamos dizer assim, seguindo o fluxo natural da natureza, né, para usar expressão bem redundante para ficar bem claro, né? Vocês querem seguir o curso natural da natureza do mundo, não da natureza divina? Eles podem, isso é uma decisão de vocês. Mas se vocês são seguir isso e vocês querem mandar os espias, os Meraglim, então vocês devem enviar. Porque essa foi a escolha de vocês. Então é obrigatório vocês enviarem. Não era para vocês quererem isso, mas como vocês querem, eu vou fazer o que vocês estão pedindo, né? Então, seja por teimosia, mas se é o que você quer, né, não sei porque, vamos dizer assim, né, é como se fosse um pai, né, dizendo, não sei por que você quer fazer isso, mas se você quer, você tem que ir lá fazer, né? Então é uma forma de o pai lidar com o filho quando ele diz, não faça isso, né? Eu tenho uma história, não vou dizer quem é, mas a pessoa quando era pequena, muito próxima a mim, queria enfiar o dedo na tomada, né? E aí o pai dessa pessoa falou pra ele assim, não faça isso. Aí ele ameaçou botar o dedinho na tomada de novo. Aí o pai falou, não faça isso. Aí ele ameaçou de novo. Aí o pai falou, quer saber? Faz aí. O pai já sabia que era 220, que o menino não necessariamente ia morrer por aquilo, ia tomar um baita de um choque. Aí foi lá, enfiou o dedinho na tomada, tomou um choque, nunca mais fez, né? Então mais ou menos a mesma coisa. O filho fala, mas eu quero. Aí o pai fala, tá bom, então faz, né? E aí aprenda com a lição, né, no caso. Então assim, a gente... o Netziv ele explica que Hashem ordena o envio dos espias por causa dessa escolha. A gente quer enviar. Então Hashem fala, então vocês vão enviar, né? Eu quero comer tal coisa, mas você não gosta de tal coisa. Mas eu quero, então agora você vai comer tudo, né? Todo mundo que já deve ter lidado muito com o pai já deve ter passado por uma dessa. Ou teve que fazer isso com o filho, né? Então, se eles querem viver dessa forma diferente, Hashem vai falar, então já que vocês querem viver dessa forma diferente, vocês vão viver dessa forma diferente, né? E o último ponto que eu trouxe aqui tá no final de Behalotecha, né? Que vem antes de Shlach, né? E que é a Parashat dos Meraglim, né? Tá escrito o seguinte, no 9. E o moço correu e anunciou a Moshe e disse, Eldad e Medad profetizaram no acampamento. E o que tem? E o que tem que eles profetizaram no acampamento? E daí? A Torá não explica. Mas aí vem a Gemara em Sanedrin 17a e explica. E diz assim no 10. De acordo com aqueles que dizem que Moshe morreria. Por isso está escrito o que está escrito nesse outro passuque aí, né? Ou seja, qual que era a profecia de Eldad e Medad? Que Moshe ia morrer. Essa era a profecia deles, né? Quando eles profetizam que Moshe vai morrer, é possível que Moshe tenha pensado o seguinte, não é definitivo, porque isso é uma gzeira negativa, isso é um decreto negativo para mim, né? Então,
Eu posso me redimir. Rezar e talvez mudar o decreto, né? O problema é que quem é que vai... A profecia não acaba aí. A profecia, eu esqueci de botar, mas a profecia... Yehoshua vai virar o líder. Ou seja, ali também tem uma outra coisa. Tem uma guiseira positiva para alguém. Ou seja, tem uma profecia positiva para alguém. Decreto que é para Yehoshua. Os decretos, a gente costuma dizer que Nevoah letová, né, essa profecia para o bem, no caso de Yehoshua, elas não são alteradas, isso é uma tradição. Coisas para o bem não costumam ser alteradas, né? A gente tem um exemplo na Gemara aqui de alteração, mas é um dos poucos exemplos, é um exemplo raro. Então Moshe sabia de uma coisa só, que não era ele que ia liderar o povo na entrada. Era isso que ele sabia. Ele não sabia se ele ia morrer antes do povo entrar, ou se Yehoshua lideraria com ele por trás ali, com ele só entrando junto como um dos liderados, né? Então, o que ele sabia era, Yehoshua vai entrar na terra como líder do povo, eu não, né? Então, Moshe, vocês podem dar uma olhada depois, Moshe pede para ele entrar em Israel e não para liderar o povo durante a entrada. Toda vez que Moshe pede para Hashem, por favor, deixa eu entrar, é para ele entrar e não falar, deixa eu liderar o povo. Ele não fala em momento algum isso, tá? Então, ele não quer entrar como líder, ele só quer entrar, tá? Então, agora a gente pode entender o porquê do povo ter pedido pelos espias. Enquanto Moshe era o líder, não tem necessidade nenhuma de espia. O Moshe tá o líder, ele levanta os braços lá, a gente começa a ganhar a batalha e é isso, né? Mas, porque ele teria essa capacidade de levar eles diretamente para a terra, né? E aí, o Netziv cita a guerra de Amalek como já o começo da mudança também. O que teve que acontecer? Moshe não vai lutar. Moshe não vai diretamente participar da guerra. Ele sobe lá no monte. Ele participa. Não estou dizendo que ele não participa. Mas ele vai lá no monte. Quem vai para a linha de frente é Yehoshua. Quem lidera o povo no grosso lá é Yehoshua, né? Então, Moshe é um homem de milagres. Yehoshua é esse homem de tevá, de natureza, né? Então ele segue os processos naturais. Então, quando o povo ouviu que Yehoshua, que seria Yehoshua a pessoa responsável para o líder que faria com que eles entrassem na terra, eles entenderam uma coisa: a realidade no meio desse esplendor divino vai acabar. Porque se a gente vai seguir o caminho natural, então a gente tem que se preparar para isso, né? Então a gente precisa desses espias para a gente saber como é que a gente vai lidar com essa guerra, né? Então por isso o Netziv, ele entende envia para ti como um mandamento e não como uma sugestão. Ah, faz se você quiser, né? Então isso tudo é baseado nesse princípio, panim vefanim, né? Cara a cara, né? E essa é uma forma linda de ver o livro de Bamidbar, né? É um livro que mostra essa transição do povo de Israel. Enquanto Bereshit é o livro sobre a criação do mundo, de todo o esplendor, toda a beleza da criação, Shemot é um livro de êxodo, de redenção, né? É o nome que o Ramban dá, é o livro da Geulah, Sefer HaGeulah, é o livro que o Nachmanides dá, né? O livro da redenção. Vaikra, esse livro das mitzvot, né? Dos mandamentos, da Alahá. Bamidbar é a transição do milagroso para o natural, né? E isso é panim vefanim. Se vocês não aguentam, ok, eu entendo, mas agora vocês vão viver de uma forma diferente. Se virem, né? Então, face a face que você mostrar a Hashem é a forma com que ele agirá contigo. É isso que panim vefanim quer dizer, né? E isso tem duas ideias dentro dela, né? Quanto mais uma pessoa se prepara pelo estudo, pela concentração, pelo trabalho nas midot, pela reza, mais ela vai ganhar quando o assunto é assistência divina. Os céus ajudam as pessoas que fazem isso. Já que, segundo o Netziv, no Sinai, por mais que as pessoas tenham visto praticamente a mesma coisa, quando está no Sinai, todo mundo viu aquilo. Mas não quer dizer que todo mundo entendeu o que viu. Tá? Então, baseado na preparação de cada indivíduo, é que eles entendem o que eles viram. Então, uns entenderam mais, outros entenderam menos. Então, se você não está preparado para enxergar o milagre que vai acontecer, seja por trabalho de Mussar, seja por estudo de Torá, seja por tefilá, você não vai ver, não vai receber
vamos dizer assim, ajuda melhor dos céus, né? Não quer dizer que você não vai receber ajuda, né? Mas quanto mais preparado você tá, mais preparado você tá para ver essas oportunidades que vem de Hashem, né? E isso foi um dos ensinamentos para as gerações futuras quanto ao estudo de Torá. Que quanto mais a gente se prepara, mais a gente se eleva, mais a gente entende a Torá, e isso também se reflete no quanto Hashem nos dá. Ou seja, Hashem vai mostrar milagres mais claramente quanto mais preparado você está. Né? E a segunda coisa como a gente não fez essa parte, a gente acabou nos escondendo dessas obrigações, a atenção que a gente tem que ter durante a nossa estadia no mundo tem que ser maior. Né? Então a gente viver sem Hashem se mostrando abertamente, e essa ideia normalmente é a nossa realidade. Isso demonstra essa transição que ocorre no Sefer Bamidbar. Né? E por causa dos contrastes das duas contagens, dos dois censos no caso, todo o livro de Bamidbar, que foi chamado lá atrás, que a gente leu de Rumash HaPekudim, de livro das contagens, é chamado dessa forma. Né? Então, o Midrash ele se refere como separação luz e escuridão, né? Da luz demonstrada de forma clara por Hashem para a escuridão da natureza normal do mundo. E essa é a explicação do Netziv sobre o livro como um todo, né? E que a gente tenha algum mérito para buscar essas aparições claras da presença divina nesse mundo a nosso favor, nos ajudando sempre que possível. Pessoal, eu espero que a gente possa ver um pouco mais de paz daqui para frente, de hoje para os próximos dias, para que a gente possa continuar buscando mais e mais esse estudo de Torá. Obrigado, boa noite para todo mundo.